Graça e paz, queridos irmãos, graça e paz, minhas queridas irmãs. Vamos ler o livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. O tema desse capítulo é o novo céu e a nova terra. Graças a Deus nós conseguimos chegar aqui no finalzinho do livro. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer a exposição do livro de Apocalipse. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos ir do capítulo 1 até o capítulo 20. Agora só falta o capítulo 21 e o capítulo 22. Que Deus nos ampare e nos dê responsabilidade para terminarmos o livro. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, o que esse texto está dizendo para nós? Que Deus ele vai reconfigurar o céu e a terra. Então, o estado eterno, entenda uma coisa, no Novo Testamento existe a expressão céu, e céu se refere a várias coisas. Essa camada azul que tem sobre a nossa cabeça é céu. É azul porque ele reflete a cor do oceano. A palavra de Deus fala de céu como essa porção azul que tem sobre a nossa cabeça. E ela fala de céu como a habitação de Deus. E ela também fala de céu como o estado final daqueles que creram no Evangelho. Então são pelo menos 3 usos da palavra céu. Aqui, no primeiro versículo, o apóstolo está dizendo para nós que o céu, que é essa camada azul, e a terra, que é esse lugar onde a gente pisa, ele vai ser completamente restaurado. Tá bom? Será restaurado. Porque a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que seria a primeira terra? É essa terra contaminada pelo pecado. Essa terra contaminada pelo pecado, ela passou, e quando fala que o mar não existe, o mar no livro do Apocalipse é um símbolo da maldade humana. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, após a restauração dos céus e da terra, ele vê uma nova Jerusalém que desce do céu. E a figura de linguagem que o apóstolo usa é como uma noiva preparada para o seu noivo. Antes de ontem, né? Eu participei de um casamento muito bonito, por sinal. E essa imagem vem na minha mente. Toda vez que eu vou num casamento, eu lembro desse texto. Quando a noiva entra no casamento, é o momento mais significativo da cerimônia. Ela é a pessoa mais linda da festa. É a pessoa mais bem perfumada da festa, mais sorridente da celebração. Então aqui existe essa ênfase na igreja, que essa nova Jerusalém, ela desce do céu como uma noiva. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é o estado eterno. Nós vamos morrer agora e nós vamos para o paraíso. Nós estaremos com Jesus no paraíso, em espírito. Quando Jesus nos ressuscitar no último dia, nós vamos entrar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que desce do céu para a terra. Então, isso é uma realidade cósmica, uma realidade eterna que nós vamos habitar. Quando Jesus julgar todas as coisas e fazer o julgamento do trono branco, nós vamos entrar no reino de Deus. E esse reino é um estado de bem-aventurança, de total satisfação da nossa alma e do nosso ser e do nosso corpo ressuscitado. E esse estado eterno, ele vai se dar no novo céu, ou seja, o céu restaurado,
na nova terra, a terra restaurada, e na nova Jerusalém que desce do céu para a terra. Entenda uma coisa, é como se fosse uma cidade que a gente vai habitar. Daqui a pouco você vai entender que na verdade é um grande jardim. Esse grande jardim que nós vamos habitar é uma fusão entre céu, terra e novo céu e nova terra. E nova Jerusalém. A cidade de Deus, ela desce do céu. E essa cidade de Deus que desce do céu, ela não anula a terra. Então nós vamos viver no novo céu e na nova terra, tendo acesso à nova Jerusalém, podendo estar na nova Jerusalém, estar no novo céu e na nova terra. Estar na nova Jerusalém e estar no novo céu e na nova terra. A nova Jerusalém vai se fundir com a terra e com o céu. Então a realidade nossa, no estado eterno, é uma realidade plena entre céus, terra e o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém também. Vai haver um trânsito entre nós na terra, entre nós na nova Jerusalém, entre nós no céu, entre nós na terra. A gente não consegue entender a grandiosidade disso. Eu gosto muito de jogar videogame e em vários jogos de videogame a gente tem essa imagem. Se você não teve o privilégio de jogar videogame, talvez você perdeu isso. Mas nos videogames, principalmente na série Final Fantasy, você tem mostrando um mundo restaurado, um mundo danificado e um mundo que está vindo encontrar com outro mundo. Isso é muito comum para quem tem o hábito de jogar videogame. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A parte mais importante do céu é que nós vamos estar no céu com Deus. Nós vamos habitar com Deus. Existe sempre uma pergunta, né? Quem nós vamos ver no céu? Nós vamos ver o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Eu acho que a resposta, a gente não sabe, né? Porque a gente nunca foi lá. A resposta mais significativa é que a gente vai ver Jesus sentado no trono. E fisicamente falando, nós vamos estar em contato com a pessoa bendita de Jesus. Como é que vai ser a relação do Espírito Santo e de Deus conosco, a gente não sabe. Mas a relação de Jesus conosco, a gente sabe. A habitação do trono de Deus será com a nossa habitação. Nós seremos um com o Todo-Poderoso. Estaremos com Deus, o Todo-Poderoso. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando diz que Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, é porque no estado eterno não vai haver nenhum tipo de sofrimento. As pessoas não vão morrer mais. As pessoas não vão chorar mais. E as pessoas não vão clamar de dor, porque toda dor será passada. Uma pergunta que é feita também é se lá no céu nós vamos ter lembrança das pessoas que viveram conosco na terra, que não estão no céu. Hoje você olha para a realidade cristã, poucos são as pessoas que foram salvas por Deus, né? E às vezes parece que essa cidade enorme vai ser habitada por poucas pessoas. Se você para pensar, são poucas pessoas hoje, mas são poucas pessoas que viveram no passado distante, num passado recente, num passado muito distante, num passado muito recente. Então a soma dessas poucas pessoas que creem em Deus vai dar uma multidão incontável de seres que habitarão céus e terra. E aí as pessoas que morreram sem Cristo, que não creram no Evangelho, alguns estudiosos acreditam que a imagem e a lembrança dessas pessoas serão apagadas da nossa memória. Durante muito tempo eu acreditei nisso, sabe? Só que depois que eu fui estudando, né, eu posso acreditar em algo, acreditar em outra coisa, depois acreditar em outra coisa. A gente pode mudar a nossa opinião consistentemente, várias vezes. Antigamente eu pensava que a gente ia esquecer das pessoas que
não creram no Evangelho e não estão no reino conosco. Só que recentemente eu ouvi alguns estudos sobre o fato de nós lembrarmos, de termos a consciência das pessoas que morreram sem Cristo. E essa lembrança, ao vir à nossa mente, não vai trazer dor, mas sim gratidão a Deus por ter nos salvado. Por exemplo, eu tenho duas pessoas que são muito importantes na minha vida, minha esposa e meu filho. Meu filho veio de mim. Vamos supor que meu filho não seja salvo. Que Deus guarde isso, que Deus guarde a alma dele, que isso não aconteça. Mas vamos supor que ele não seja salvo. Eu chego lá no reino e não encontro ele lá. Eu não posso ficar triste no reino de Deus pelo fato de ele não ter ido para lá. Ele não foi para lá, ele não estará lá porque ele optou por não estar. Entende? Então, ter a memória daqueles que não estão lá não significa que seremos tristes com o fato dessas pessoas não estarem lá. Entendeu? E a tristeza, ela não é tão ruim, ok? A dor não é tão ruim. Apesar que lá não vai haver dor, lá não vai haver sofrimento. Mas pode haver um pouco de angústia no nosso coração por não termos as pessoas que foram salvas lá conosco. Não é as pessoas que não foram salvas, né? As pessoas que amamos e que por algum motivo elas não foram salvas. Eu não consigo entender hoje que essas lembranças podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus no estado eterno. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, o apóstolo João está mostrando a glória de Jesus, que está sentado no trono, e Jesus restaurando todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado. Olha, a narrativa de Gênesis capítulo 21 e 22 é o que seria da Bíblia se o homem não tivesse pecado lá no capítulo 3. Se a gente ler o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 21 de Apocalipse e o capítulo 22 de Apocalipse, a gente tem a imagem do que é a salvação de Deus, do que a habitação de Deus sem o pecado. O que aconteceu em Gênesis 3 até Apocalipse 20 é fruto da pecaminosidade humana. Aqui no capítulo 21 e 22, Deus fazendo nova todas as coisas, é Deus levando a humanidade para o estado cujo qual ele criou, lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Ok? A pergunta que alguns teólogos fazem é a seguinte: foi bom, em algum aspecto, o ser humano pecar? A queda foi no todo ruim? Eu tenho um estudioso aqui que eu leio os livros dele, é um teólogo pentecostal chamado Stanley Orton. O Stanley Orton, ele vai dizer o seguinte, que o fato do homem ter pecado promoveu um certo conhecimento de Deus para o homem que ele não teria se ele não tivesse pecado. Se nós não tivéssemos pecado em Adão, nós conheceríamos o amor de Deus. Mas nós não conheceríamos a profundidade do amor de Deus. Tá entendendo? A gente compreende o quanto Deus nos ama com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a capacidade de nos redimir e nos reestruturar nele mesmo. Então, o perdão que Deus liberou para nós na cruz de Cristo, a gente nunca conheceríamos se Adão não tivesse pecado.
Então a queda ela possui aspectos importantes. O segundo aspecto importante que o Horton fala é sobre a humanidade ter desenvolvido o conhecimento. A gente compreendeu muita ciência, muita cultura, muito conhecimento da natureza porque nós pecamos. Se nós não tivéssemos pecado, certos conhecimentos nós nunca teríamos conseguido. As conquistas que a gente tem quando descobrimos a cura de uma doença, se essa doença não tivesse existido, nós não teríamos o prazer de ter conquistado a cura dessa doença. A superação dos nossos defeitos, a vitória dos nossos pecados no dia a dia, nada disso teria acontecido se o homem não tivesse pecado. Então a queda, ela possui aspectos positivos. Ela não foi boa. Foi uma desgraça na história da humanidade. Você tem Gênesis 3 até o Apocalipse 20 mostrando tudo isso. Mas existem aspectos positivos da queda da humanidade. O mais importante, a compreensão do amor de Deus. E no mesmo texto que o apóstolo João fala do novo céu, da nova terra, da salvação dos eleitos, ele fala da condenação dos reprovados. Aqueles que não creram, aqueles que viveram na mentira, no homicídio, na abominação, aqueles que foram tímidos. Sabe o que é o tímido? O tímido é a pessoa que não tem coragem de confessar o que sente, o que crê. Né? Essa palavra é muito forte. Mas quanto aos tímidos, ou seja, a pessoa que não sabe se vai, não sabe se fica, não quer crer em Deus, frequenta a igreja, mas não tem relacionamento com Deus, isso é a timidez. Essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que eu falei lá na última aula do capítulo 20. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ela tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe. E como cristal resplandecente, tinha uma grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, do norte, né, tinham 3 pontas. Da banda do norte, 3 pontas. Da banda do sul, 3 pontas. Da banda do poente, 3 pontas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que isso está dizendo? É a descrição dessa cidade que é quadrangular, mostrando a perfeição dessa cidade e a beleza dessa cidade. Ele usou a expressão pedras preciosas, pedras de jaspe, porque na época que o apóstolo João escreveu, eram as coisas mais valiosas que a humanidade possuía. Hoje a gente tem coisas muito mais valiosas que as pedras preciosas, ok? Mas naquela época, o que se tinha de valor era essas pedras. Então ele definiu essa cidade, a beleza dessa cidade, o resplendor dessa cidade, com a beleza dessas pedras preciosas. E ela tinha 12 fundamentos e 12 pérolas, e as portas eram pérolas. E nos fundamentos estava escrito o nome dos 12 patriarcas, e nas portas o nome dos 12 apóstolos. Isso é um símbolo da salvação dos crentes do Antigo Testamento e dos crentes do Novo Testamento. Tanto aqueles que creram nos elementos messiânicos lá no Antigo Testamento vão entrar na Nova Jerusalém, tanto aqueles que creram em Jesus aqui no Novo Testamento adentrarão a Nova Jerusalém. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana de ouro até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura e a altura eram iguais. Já parou para pensar nisso? Comprimento igual, largura igual, altura igual.
Ou seja, mostrando a perfeição e a totalidade desta criação de Deus. A igualdade em todos os aspectos dessa cidade. E mediu o seu muro de 144 côvados, 12 vezes 12, ou seja, um muro completo, um muro na sua totalidade, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Essa medida aqui é uma medida exorbitante, tá bom? E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. Você não precisa ler esse texto e tentar achar significado em cada uma dessas pedras preciosas. O texto está mostrando que a beleza em todos os aspectos da cidade. Em cada um dos fundamentos existe algo precioso. E o que chama mais atenção no texto é que a cidade é de ouro puro. Significa que a Nova Jerusalém seja uma cidade toda de ouro? Pode ser que sim. Pode ser que é só um símbolo da perfeição dessa cidade. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A figura do templo é muito importante para o leitor do primeiro século. Porque o templo, o que é o templo? O templo é onde Deus mora. É onde as divindades habitam. Os filisteus construíram o templo de Dagon, porque eles acreditavam que Dagon morava no templo. Deus mandou o povo de Israel construir o templo de Moisés, porque a presença de Deus descia no templo e Deus habitava no templo. E essa cidade, ela não tem templo, porque o próprio Deus habita essa cidade. A cidade é cerceada da presença de Deus, de cima a baixo, dos 4 cantos. A glória de Deus ocupa toda a cidade. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a glória de Deus iluminando toda a nossa habitação. E o Cordeiro de Deus é o que ilumina toda a cidade. A presença de Deus no céu é o que ilumina toda a Nova Jerusalém. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqui todos os inimigos de Deus já foram destruídos. Jesus já pisou o pé de todos, já pisou todos os inimigos de Deus, e que habita a presença de Deus é só aqueles que estão inscritos no livro da vida, ou seja, só aqueles que creram no Evangelho e aqueles que viveram em conformidade com o Evangelho. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio é importante. Existem um monte de elementos que só apareceu em Gênesis 1 e 2, em Apocalipse 21 e 22. Este rio da vida só apareceu lá e só aparece aqui. Então o plano de Deus é o mesmo, dar um rio de vida para a humanidade, lá em Gênesis, e trazer a restauração desse rio da vida aqui em Apocalipse 21 e 22.
No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, presta atenção aqui, ó, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a saúde das nações. Então existe duas árvores, ok? Uma do lado de um rio e a outra do lado do rio. Essas árvores, elas são um símbolo da vida de Deus que flui sobre o novo céus e a nova terra. Do mesmo jeito, a árvore da vida só aparece lá em Gênesis capítulo 1 e 2 e aparece aqui em Apocalipse 21 e 22. Durante toda a escritura, essa árvore não apareceu, esse rio não apareceu. E aparece agora mostrando que essa habitação de Deus sempre foi o plano de Deus desde o princípio. O plano de Deus desde o princípio foi criar todas as coisas para o homem, habitando com o homem. Lembra que lá na viração do dia Deus descia e conversava com o homem? Com Adão e com Eva, estabelecendo um relacionamento entre Adão e Eva. Esse relacionamento será reestabelecido no novo céu e na nova terra, entre nós e o Cordeiro, que está tabernaculando, habitando no nosso meio. Aqui fala sobre frutos e árvore. A gente não sabe se vai haver uma árvore literal de um lado ou outro do rio, e se vai haver um rio de fato, e se a gente vai comer desse fruto. Isso pode ser um símbolo da vida de Deus que nós teremos no estado eterno, e pode ser literal também, comermos desse fruto, dessa árvore. E comer e não comer não significa que nós não tenhamos vida, porque lá nós vamos estar no estado eterno, na vida eterna, ok? Então essas árvores, no meu entendimento, é mais um símbolo da nossa relação plena e perfeita com Deus e desta realidade que foi completamente restaurada por Jesus Cristo. E ali nunca mais haverá maldição. E nela estará um trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aqui é uma parte muito importante, que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Lá na Idade Média, o conhecimento que foi passado sobre a salvação é que o céu é um estado etéreo. O céu é um lugar espiritual, onde as pessoas vão louvar e adorar a Deus o tempo todo. Nós vamos louvar e adorar, louvar e adorar, adorar. Isso não é verdade. Quando nós estivermos no céu, nós vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Mas além de louvar e adorar, nós vamos servi-lo. Nós vamos ter uma vida de serviço a Deus, para que a nossa realidade eterna não seja uma realidade entediante. O que faz a gente viver a nossa vida aqui sem tédio é as funções que a gente desempenha na sociedade, é os trabalhos que a gente faz na sociedade, é os trabalhos que a gente faz por nós, é as realizações pessoais que a gente tem, é um estudo que a gente faz, é um livro que a gente lê, é um jogo que a gente joga, é uma coisa que a gente conhece, é uma coisa que a gente experimenta, é um trabalho executado, é um trabalho feito para nós. Tudo isso vai acontecer no reino de Deus. Nós vamos servir a Deus de diversas formas. Teremos trabalhos no reino de Deus. Trabalhos para Deus. Que vão fazer de nós pessoas completamente realizadas e não entediadas. Ok? Então esse serviço, a gente não sabe que tipo de serviço que é. A gente sabe que a gente vai servir a Deus no novo céu e na nova terra. E é um serviço glorioso, é um serviço maravilhoso, é um serviço que traz realização pessoal para o nosso ser. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa disse assim, nossa, um dia eu fui lá na sua empresa, da empresa que você trabalha, e você me atendeu tão bem. Você parou o trabalho que você estava fazendo e fez a manutenção na nossa máquina. Então, o rapaz trouxe para nós um guincho e o guincho estava quebrado. Eu tive que fazer o guincho novo para ele.
E ele sentiu prazer ao ver eu fazendo a peça para ele, a máquina para ele, e a dedicação. Então, do mesmo jeito que eu me satisfiz com a opinião dele, me satisfiz realizando o trabalho para ele, vai haver uma satisfação mútua entre nós e Deus, o nosso serviço para Deus. Tem um texto que fala no Novo Testamento que o Messias vai ver a obra das suas mãos e vai se satisfazer. Quando Jesus olhar para tudo o que ele fez, ele vai se satisfazer do que ele fez. Quando nós estivermos no estado eterno, nós vamos fazer muitas coisas para Deus, muitos serviços para Deus, e esse serviço será no todo satisfatório. Quer ver? Deus nos dá um vislumbre disso quando você faz uma coisa no seu ambiente de trabalho e essa coisa gera satisfação. Agora há pouco eu preparava uma aula e ao terminar a preparação de uma aula, eu senti prazer ao terminar aquele conteúdo. Imagine um prazer maximizado e eterno. O prazer da realização de algo na eternidade e maximizado. É assim o novo céu e a nova terra, a nossa nova habitação. E verão o seu rosto, nós veremos o rosto de Deus. E na sua testa estará o seu nome. Ou seja, quando fala que na testa estará o seu nome, é que não vai haver dúvida. Todos vão identificar o Messias. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo o sempre. Nós vamos estar com Cristo, reinando com Cristo para todo o sempre. Uma vez, um pai, lendo para o seu filho a história da redenção, igual eu li para você aqui, o filho olhou para o pai e falou assim: pai, é tão bonito, podia ser verdade? E o pai olhou para o filho e falou assim: filho, é muito bonito, tem que ser verdade. Então, existe no nosso coração esse anseio por algo que vai fechar e acabar e destruir e demolir todo o nosso sofrimento. E esse anseio que a gente tem humano para a resolução de todos os nossos problemas só é possível no reino de Deus, no estado eterno. Hoje teve vários protestos pelo Brasil, né, as pessoas se manifestando com anseio de mudar a realidade. Essa realidade nunca será mudada. Pode ser melhorada com atos bons, atos políticos relevantes, desenvolvimentos de políticas públicas, pode melhorar um pouquinho. Mas mudança total e plena é só no novo céu e na nova terra, onde habitam os remidos de Deus e o Cordeiro, onde habitam os salvos e não há maldição, onde habita o bem e não existe o mal, onde Deus é a luz de tudo e de todos. Amém? E agora o apóstolo João termina dando as admoestações finais. O que ele diz? E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso é muito importante, gente. Lá no primeiro século, quando o apóstolo João entregou o livro, e o livro era lido nas 7 igrejas, os crentes acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias, que muitos ali não experimentariam a morte, veriam a vinda de Jesus, o reino de Deus entrando e esse novo céu, nova terra. O leitor do primeiro século tinha a noção, o entendimento que Jesus voltaria em breve. O mesmo sentimento tem que ser transmitido para nós, leitores do Apocalipse, em 2025. Jesus está voltando. Pode ser que a vinda dele demore mais 2000 anos. Mas o sentimento que a gente tem que ter ao ler o texto é esse: Jesus está voltando a qualquer momento. O crentezinho lá do primeiro século, sofrendo as perseguições do imperador Domiciano, vivendo naquele império romano que é babilônico. Ontem eu comecei a assistir um filme, eu vou terminar de ver essa semana, o filme chama Gladiador 2. Muito legal, que mostra o contexto histórico do Império Romano e como que era a rotina dentro do Império.
Imagina os crentes vivendo naquela situação deprimente. E eles acreditavam que Jesus está voltando. E esse senso da vinda de Jesus fazia com que eles viviam a vida cristã com profundidade. E é o senso da vinda de Jesus hoje, em 2025, que vai fazer com que nós tenhamos uma vida cristã relevante, profunda, cheia de Deus, cheia do Espírito, vazios de nossa maldade, crédulos de que Jesus vem amanhã, Jesus vem agora, Jesus vem hoje. E ele continua: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui o apóstolo está falando de guardar as profecias do Apocalipse. Guardar o texto do Apocalipse no coração. Mas a gente pode dizer que nesse texto também há uma alusão a guardar toda a Escritura, todo o texto bíblico, toda a palavra de Deus. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrou para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. 3 vezes o apóstolo João se prostra diante do anjo para o adorar. A gente não sabe se ele se prostrou 3 vezes literalmente ou se ele se prostrou 3 vezes literariamente. Falei isso no último encontro, né? A mensagem aqui é o seguinte: adore a Deus. Ainda que o que é oferecido para nós seja algo maravilhoso, ainda que a realidade proposta para nós amanhã seja perfeita, seja maravilhosa, a gente vai viver momentos na nossa vida que são extraordinários. Deus vai nos proporcionar momentos de alegria, Deus vai nos proporcionar momentos de realizações, Deus vai nos proporcionar momentos de profundo gozo. Mas nesses momentos a gente tem que continuar adorando a Deus. Não adorando o sistema que nos conduziu até aqui, não adorando a oportunidade que nos dá uma vida melhor, mas adorando sempre a Deus. É a mensagem aqui final do Apocalipse. Adore a Deus, não adore as coisas desse mundo. Adore a Deus, não adore o sistema desse mundo. Adore a Deus, não viva no sistema desse mundo. Ainda que esse mundo promova bem-estar para nós, adore a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Isso aqui é muito importante. Existem 2 livros proféticos muito famosos: a profecia de Daniel e a profecia do Apocalipse. O livro de Daniel ele foi selado para que o crente do período de Daniel não pudesse compreender a profecia. Estava selado. Foi aberto nos dias do Messias. As pessoas compreenderam a profecia de Daniel com a vinda de Jesus. Apocalipse não é para ser selado como o profeta Daniel foi. Apocalipse é para ser aberto, para todo mundo ler e compreender. Para todo mundo entender o propósito eterno e final de Deus. Está tudo escancarado. Está tudo revelado. A própria palavra Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação. É o abrir das cortinas. Tudo está mostrado. Tudo tá dito. Tudo está revelado. Então a gente precisa crer no que foi mostrado. Quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suja-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Isso é uma lembrança de Deus para o estado das pessoas. Não pense você que você é injusto vai entrar no reino de Deus. Se você é injusto, pode continuar na injustiça, porque você vai ser condenado. Se você é justo, pode continuar na justiça de Deus, porque você vai ser salvo. Jesus está chamando as pessoas a ser autênticas. Se você é de Deus, viva como uma pessoa que é de Deus,
que foi salva. Se você é ímpio, não tente viver como uma pessoa que foi salva. Procure a salvação. A hora que Jesus te salvar, aí viva como alguém que foi salvo. Isso acontece muito, né? Você vê pessoas que não creem em Deus tentando mostrar uma imagem de piedade. É o cara que tem 7 namoradas e vai na igreja e... aleluia. Cara, você tem 7 namoradas, vai se converter, vai se arrepender dos seus pecados, para depois você ir na casa de Deus e viver a vida de Deus. Eis que cedo vem. Segunda vez que ele fala que vai vir rápido, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tudo que fizermos no reino de Deus será recompensado. Todas as obras que a gente fez terá um fruto no reino de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. O que são os cães? Os cães é aqueles que voltam para as práticas pecaminosas. É aquele que aparentemente se converteu. A pessoa foi para a igreja, parou de fumar, parou de beber, começou a falar o crentez, aleluia, glória a Deus, e depois voltou a fazer aquelas mesmas coisas que faziam antes de crer em Deus. É o cão. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, nos últimos textos, nos últimos versículos da Bíblia, Deus vai dizer mais uma vez que vai ficar de fora aqueles que cometerem esses pecados, aqueles que não se arrependerem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Isso é muito importante, muito importante. O Espírito de Deus chama a vinda de Jesus. E a igreja precisa chamar a vinda de Jesus. A igreja precisa desejar a vinda do Messias, a vinda do noivo. A vida da igreja está muito boa. E a igreja não anseia mais pela vinda de Jesus. Os hinos da harpa eram mais escatológicos, lembra? Os hinos cristãos hoje em dia falam da realidade presente. Oh Deus, como é bom estar aqui, como é bom estar na sua presença, como é bom te ter, como é bom ser a tua igreja, como é bom andar contigo. Não tem esse desejo do Maranata, da vinda de Jesus. Por quê? Porque a vida aqui está muito boa. A igreja precisa voltar a clamar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quem ouve, diga, vem. Então o Espírito diz vem, a igreja diz vem, e você que está ouvindo essa mensagem agora deve dizer vem, vem logo. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, a salvação de Jesus é de graça. Tem pessoas que não querem ser salvas porque é de graça. Tem pessoas que não querem um Jesus que pagou os preços dos seus pecados. Tem pessoas que querem pagar pelos pecados. Vaidosas, orgulhosas, presunçosas, prepotentes. Pessoas que querem fazer coisas para justificar o ato de entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus é de graça. Ninguém que entrou ali pagou alguma coisa. Tudo é de graça pela graça. E até a graça para receber graça é de graça. Tudo é graça. Do começo ao fim é graça. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Um alerta para não acrescentar nada à profecia. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Terceira vez que Jesus fala: eu estou vindo agora, em breve, cedo. Eu não vou demorar. Amém. A igreja responde: ora vem, Senhor Jesus. As palavras finais da igreja no livro é essa: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça, aí agora o escritor está colocando as palavras dele, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém. E assim a gente encerra o nosso estudo do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa realidade do novo céu e da nova terra possa alcançar você hoje. Você que está me ouvindo, vamos fazer uma oração para que possamos crer em toda a Escritura, crer nas profecias do Apocalipse e, arrependidos, entrarmos neste reino que é de graça. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor nos perdoe os pecados. Nós somos pecadores. Pecadores. Muito pecadores. E nós queremos a Tua redenção. Humildemente confessamos os nossos pecados e pedimos a Ti: deixai-nos entrar no Teu reino. Não nos permita vivermos a nossa vida na prática do pecado, mas que possamos praticar a Tua justiça. Que esta mensagem toque os nossos corações e mude a nossa alma, para que possamos crer e viver contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.